A segunda parte do livro da sabedoria, a partir do capítulo 10, é uma reflexão sobre a história. É interessante porque é uma reflexão que eu chamaria radiográfica. De uma certa forma, o livro da sabedoria faz a radiografia da história de Israel. Não tem um nome. Não se nomeia ninguém, né? Abraão, se fala de todos eles, mas não se nomeia ninguém. Quase que tudo que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, no Êxodo, é a nossa história, é a nossa radiografia. Mudou o nosso rosto, a nossa realidade é diferente, mas o esqueleto é o mesmo. Parece importante essa reflexão, porque a chave de leitura de toda a história é a distinção que Deus sempre fez a favor dos seus, dos pequenos e dos oprimidos, contra os grandes, os poderosos, os violentos. Assim como a justiça de Deus vai ser imortal, é imortal, e vai fazer distinção depois da morte, vai fazer distinção porque sempre Deus fez distinção. Não tanto porque ele distingue entre pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, mas na realidade histórica, Deus sempre vai estar do lado do último, do pequeno, do oprimido, contra o opressor. O que é bom para nós, a água boa para nós, a água que sai do rochedo, é o mesmo rio putrido, apodrecido do Nilo. As codornizes que vêm para nós, para nos alimentar, correspondem às rãs e os gafanhotos que invadem a terra. As pragas de Deus no Egito, as maravilhas, seria melhor, de Deus no Egito, deixam claro de que lado Deus está. São maravilhas em favor da vida de uns, da destruição do outro, até a última, a morte dos primogênitos. O livro da sabedoria refaz essa história toda. Por quê? Porque justamente a tentação dos que estão no poder, a tentação dos governantes, dos julgadores, dos dominadores do povo, é olhar e ter como exemplo o Império Romano que está se construindo. A aliança com os romanos desvia-nos. Qual é o projeto de Deus? É o projeto da vida de todos? É o projeto destes novos poderosos que derrotaram os gregos, que por sua vez derrotaram os persas, que por sua vez derrotaram os babilônios, que por sua vez... A história vista como sucessão de impérios ou a história vista como a resistência permanente dos pequenos, das pequenas, dos pobres, das pobres? É isso que sabedoria nos põe. Sabedoria é saber ler a história e é saber escolher, a partir da nossa memória, qual é o projeto que nós temos que seguir. É um livro fundamental. Neste momento em que o nosso povo brasileiro será chamado daqui a pouco a decidir qual o projeto que deve nortear o país. Um projeto que tem no seu centro o modelo do império, o modelo do mercado, do lucro, ou um projeto que tem no seu centro a preocupação com a população, sobretudo a população mais frágil, mais pobre, mais carente. Nós temos que decidir. E onde está a sabedoria de Deus? A sabedoria que tanto Deus quer que nós sigamos, que Ele coloca com seu Espírito em cada um de nós. Numa palavra sutil,
O livro da sabedoria deixa claro de quem está falando quando nos diz: além disso, não bastou o terem errado sobre o conhecimento de Deus, mas ainda, vivendo na grande guerra da sua ignorância, chamam de paz a tantos e tão grandes males. A tantos e tão grandes males, eles chamam de paz. Não vamos esquecer a famosa paz romana. O império que garantia que todo devia estar em paz, porque todo ligado ao mesmo mercado, a favor do mesmo grupo. Hoje, esses tantos males e essa paz se chamam progresso, crescimento, desenvolvimento, chama mercado. São capítulos lindos sobre a idolatria nesse livro da sabedoria. O sábio sabe distinguir o que é o ídolo que deve ser desprezado e abandonado. O sábio sabe. Esses ídolos que hoje têm conotações diferentes, por isso que o que interessa é a radiografia e não a fotografia. Mudou a fotografia. Os ídolos são diferentes. Ídolo se chama dinheiro, ídolo se chama lucro, ídolo se chama sistema financeiro, ídolo se chama poder, ídolo se chama ganância. Os templos são os shopping centers, os mercados, os novos altares sobre os quais se sacrificam. O povo precisa saber fazer sacrifício, o povo tem que fazer sacrifício para equilibrar a economia. Vamos congelar por 20 anos o investimento primário para não prejudicar os investimentos do mercado, os investimentos financeiros. A idolatria está lá, hoje como ontem. O mesmo Paulo, na carta aos Romanos, deixava claro quem eram os romanos. Quem é hoje o mundo que nos seduz, que quer nos seduzir. O mundo cheio de altíssima tecnologia e com tanta gente ainda na miséria. De que lado nós vamos estar? O nosso voto é um voto de sabedoria, é um voto teológico, não é somente um voto partidário. Quem é que garantiu, tem prova que de fato se preocupa com o bem-estar da maioria? E quem é que se entrega a uma paz provocada pela guerra, pela dominação, pela violência? Hoje temos que escolher. O livro da sabedoria, mais uma vez, como todos os livros bíblicos, nos trazem sempre de volta ao nosso hoje. Essa radiografia, esse esqueleto que sustentou a nossa história toda, desde os dias de Adão até hoje, deve ser o mesmo esqueleto, apesar da roupa hoje ser diferente, da nossa carne ser diferente, da nossa fotografia ser diferente. É uma outra realidade. Tem gente rindo da Bíblia hoje. Mas a Bíblia continua dizendo, repara bem, seja sábio, porque a sabedoria garante a vida. Quem não é sábio produz e gera a morte. Cabe a nós decidir, cabe a nós pedirmos a Deus o espírito de sabedoria para que fique claro de que lado nós, nossa igreja, nossas igrejas, nossas comunidades, de fato estão e o que mais elas querem. Servir a justiça, amai a justiça, governantes da terra. Este é o recado do livro da sabedoria que vale ainda hoje.
e que temos que levar em consideração quando estaremos diante da urna eletrônica digitando nossa escolha para o futuro do nosso país.